É isso, mas voltando à pergunta que você fez, desculpe interromper pela 5ª vez, mas é isso, voltando ao que eu já falei antes, existe pessoas que vale a pena ter 300% em Bitcoin e alavancar, se for uma pessoa nova, com pouco patrimônio. Existe pessoa de 80, 90 anos... Mas pode perder tudo também. E pode. Mas se o cara for novo, ele tem tempo de recomeçar. Se o cara tiver 70, 80 anos, não tem, não é isso? Não tem. É isso. Tem pessoas... Se você tem 80 anos, você precisa de Bitcoin. É isso. Como? Não precisa. 70, 80 anos, você não precisa. Você precisa, porque a qualquer momento pode vir uma sentença que você perca tudo. Pode vir um juiz e lhe perseguir, não é isso? Como eu visitei várias pessoas aqui que eram milionárias e agora estão mendigos, não é isso? Não acontece perseguição política ou não? Há países que sim. Pois é. Que sim. Pois é. Em qualquer país existe perseguição. Não existe perseguição política. Em Portugal, eu mencionei 3 pessoas que foram presas arbitrariamente e legalmente em Portugal, não é isso aqui ou não? Hein? Que pessoas? O pessoal dos programadores lá da wallet aberta da Samurai, ou não? Foram por causa dos Estados Unidos, não é? Pois é. O outro país pediu, ele foi lá prender o cara, não é isso ou não? Sim, se outro país pedir e houver uma certa legitimidade, Madeira, né? acontece isso. Pois é isso. Não existe 0% não existe. O cara pode ter 1 ou 300, depende da pessoa. Inclusive, eu devo vender meu negócio, não sei qual o valor, quais as propostas que você tem, quais as perspectivas do que você vai fazer se vender um negócio ou não é isso. Talvez você pudesse meter Everything App aí, pra matar o pau, Será que serviço eu fiz mais do que coisa física, não? Eu fiz essa pergunta num sentido, ou seja, eu acho que não fazia sentido. Eu gosto de ser produtivo e gosto de produzir valor para as pessoas e para toda a gente. Ou seja, eu se me sentasse e esperasse que o dinheiro subisse, não é tem o risco, pronto, é o risco, mas por exemplo, acho que muito mais interessante você pegar dinheiro, investir em ações, que está a arriscar naquelas ações, está a promover o desenvolvimento daquelas empresas e depois vai ser recompensado ou vai ser penalizado, ou seja, consoante se fez o bom investimento ou não. Numa moeda, a sua tese faz um bocado de sentido, é para uma liberação, para impedir o desenvolvimento dos tipos de governos que possa ser. Eu percebo absolutamente a tese. Eu acho que 99% dos investidores não pensam assim. Não existe investidores, não existe mais investidor porque não existe investimento. É juro negativo. A sua tese faz sentido, ou seja, percebe o que eu quero dizer? Agora, é super interessante ouvir esta visão completamente diferente do Bitcoin, que os contactos que eu tive com o pessoal da Bitcoin, nomeadamente com o Francisco, eram muito mais técnicos, é muito falado no sistema monetário mundial, e aqui tivemos mais uma visão super interessante, moral, ética, moral e ética com a liberdade e com a opressão dos governos. Acho que sou super interessante. Vou continuar a pensar neste assunto. Pode ser que um dia eu compre Bitcoin e aumente dos meus 0.017 Bitcoins e talvez o senhor seja o cara que vai fazer o Killer App, que vai fazer o WeChat, o Alipay da Europa, que vai libertar metade dos europeus. Exato. E achar que o europeu, que quem deu a educação e a saúde dele foi o governo, exemplo, não o pai, né? Mas repare, também é um risco muito grande, ou seja, vamos imaginar, aquelas pessoas que estão com esta narrativa que você está, elas são contra o sistema de um governo, não é? Quando isto começar a perturbar muito... Eu não sou contra o governo de Portugal. Eu não sou contra o governo do Brasil. Eu sou contra financiar aborto e castração de criança, mas percebe que objetivamente pode começar a haver perseguição deste tipo de pessoas que defendem este tipo de... Ou seja, é um preço que... É um preço alto que... Jesus deixou claro, vocês serão perseguidos, presos e mortos em meu nome. Exatamente. Ele nunca disse roubados. A partir de hoje, se você for roubado, a culpa é sua. Eu já disse como você não ser roubado se quiser continuar servindo a Jesus. Se quem for contra o aborto for perseguido, foda-se, pode me matar. Se você me matar, eu venci, não é isso? Ou não? Estamos juntos. O quê? Estamos juntos. Não é isso, se o cara vier... Como é, já assistiu aquele filme? Mas é um preço que você pagava. Mas era um preço que pagava pelo Bitcoin, ou seja, ser perseguido. Rapaz, a maioria das pessoas... Pagava esse preço pela Bitcoin? Se eu pagaria, não é isso? Se eu pagaria. Rapaz, os portugueses... Eu nunca conheci um português que falasse os condicionais, bicho. Às vezes você só pagaria, assim? Gostava em vez de gostaria, não é isso? Não é os condicionais, né? Gostaria, faria, não é isso? Você gostaria, você pagaria. Se eu pagaria por quê? Pra ser sodomizado ou não? Não, se você pagaria o preço de ser perseguido por um Estado por causa da sua evangelização do Bitcoin, vamos chamar assim. Eu tô doxado. Eu sou uma pessoa... Tá doxado. É isso. Eu declarei publicamente centenas de Bitcoins. Então, tipo assim... Inclusive, outro exemplo de cara que tem milhares de Bitcoins e nunca gastou nenhum é esse Pavel. Esse Pavel nunca comprou... Ele comprou um imóvel na vida pra dar pra mãe, não é isso? Aham. Esse Pavel é outro exemplo de cara que entendeu a ética do Bitcoin. Mas eu estou disposto a morrer agora. Se eu morrer, eu venci. Não tem problema nenhum. Inclusive, eu falei em outro podcast aqui, se eu vagabundo sequestrar minha filha e me mandar fazer coisas satânicas, foda-se, meus filhos e meus pais vão morrer. Aí o cara, o escroto, não sei o que lá, na Bíblia tem muito claro, se você amar mais seu pai ou seu filho que a mim, você não é digno de mim, não é isso? Mas você faz esta ligação do Bitcoin numa estrutura divina? Claro.
O seu voto real é onde você bota seu dinheiro. Quem financia brega pedófilo é comparsa de pedófilo ou não é? Quem compra título de dívida de país que financia pedofilia e aborto é o quê? Financiador de aborto e pedofilia, não é isso ou não? Mas repara, Renato, os países não fazem só isso, fazem muitas outras coisas. Piores. Eles fazem coisas piores ainda do que isso, bicho. A Primeira e Segunda Guerra Mundial foi pior ou melhor do que aborto? Ou seja, você olha para os Estados de uma forma absolutamente negativa. João Jesus estava no deserto, o Satanás ofereceu ou não a ele o principado e as potestades? Exato. Ele disse que não era dele? Disse. Não, Jesus disse que não era de Satanás? Os estados? Sim, Jesus disse isso. Não, que não era dele não, ele disse eu não quero, não é isso? Isso. Ele não quer, mas nunca disse que não é dele, não é isso? Ou seja, Jesus disse que não queria. Não queria, mas nunca disse que o Estado não era que nunca era dele o que ele estava oferecendo, não é isso? Sim. Ou seja, o que está a dizer é o quê, então? Que está na Bíblia que os potestados e os principados e as potestades são satânicos. As coisas mais baratas em dinheiro, Miguel, as coisas mais baratas da vida são pagas em dinheiro. Você não chega em casa e dá um cheque de 100 mil euros pra sua mulher pra fazer como é que chama, homenagem? Como é que você chama isso lá em Portugal? O que é uma homenagem? Homenagem, você botar outra mulher na cama com sua esposa. Ele não vai aceitar isso por dinheiro nenhum, não é isso? É isso. Você não vai rolar, não é isso? Não vai rolar dar 50 mil euros pra sua mãe, não é isso? Pra você levar seu pai num brega, não é isso? Tipo assim, as coisas baratas na vida são pai puta e ladrão que você paga com dinheiro, não é isso? O que o Estado nos dá é dinheiro. O que ele nos tira é nossa honra, nossa dignidade, nossa liberdade, não é isso ou não? Sim, mas o Bitcoin não é a mesma coisa, não é dinheiro? Na verdade, o Estado não toca em dinheiro, né? Porque o Estado só emite moeda, porque real e dólar não é dinheiro. Sim, não, vocês não o Bitcoin, eu posso ir uma prostituta e pagar com Bitcoin. Sim. Ou não, ou elas não aceitam. Se você for uma prostituta que aceita Bitcoin, você é uma prostituta superior, porque você não está. Você não está financiando a prostituição de crianças, e sim sua mesma, não é isso ou não? Você não está financiando outras pessoas involuntariamente, né? Até no pecado existe hierarquia, né? Até não tem os. Na Bíblia diz que não. Só existe um pecado especial. Mas de resto não é hierarquia, não é? Existe, em qualquer cadeia tem vários tipos de vagabundos, não é isso ou não? Então, a salvação é uma só, mas pecadores todos nós somos, não é isso? Somos. E diferentes também. Mas será que o pecado tem nível? Eu acho que não, segundo a Bíblia não. Tirando o pecado, sei lá, quanto ao Espírito Santo, como diz na Bíblia. O Êxodo 22 tem dosimetria de punição, inclusive. Se você roubar uma galinha, não é igual você roubar uma vaca. Tem dosimetria de punição. De punição. Mas, por exemplo, você ou está salvo ou está condenado, ou seja, não há. Mas a salvação e a condenação não é o fato de você ter cometido ou não pecado, é o fato de você ter se arrependido e entregue totalmente ao mestre, né? Tipo, não importa, o bom ladrão lá, malfeitor, o outro violou todas as leis de Israel, não é isso? Percebo. Muito bem. Espetacular essa da Bitcoin. Agora, galardão é crédito, tem crédito também. Inclusive, sim, agora também de falar nisso, é verdade. Tem crédito, é. Muito bem, Renato, foi espetacular. Fica aqui a mensagem do Renato. O pessoal acho que vai adorar. Muita gente já o conhece em Portugal, principalmente o pessoal da comunidade Bitcoin. Eu fiquei a conhecer uma visão completamente sobre Bitcoin e no que acredita e na estrutura ética moral em relação ao Bitcoin. Não sabia que era assim tão forte, pensava que era uma coisa mais, digamos, light. Se o senhor só me permitir uma última frase, tem dezenas de pessoas dizendo que sou eu e não sou. Inclusive já chegou no meu trabalho lá, o cara uma faca dizendo que ia me furar se eu não der 60 mil reais que ele me deu o dinheiro, não devolvesse a ele. Se você quer me ver, tem eventos pessoais, tem livro de graça, tem PDF, tem um treinamento, renda em dólar, porra toda, o que você quiser de autocustódia, tem lá. minhahonra.net, ou senão você chega lá no @R38TAO, no X, no Instagram e tal. Se não tiver selo, se não for R38TAO, se vocês quiserem botar aí, inclusive na descrição, é bom, não é isso? Não sou eu, não venha com faca querer me furar, não é isso? Tem dezenas de vagabundos no Telegram, em todo lugar, dizendo que é eu e pedindo seu dinheiro, não é isso? Não dê, eu não peço dinheiro a ninguém. As coisas associadas a mim é o que tá listado bonitinho ali no Linktree do Instagram e do Telegram, né? Exato, eu também digo o mesmo, pessoal. Quando vem lá o Mike Billings a pedir dinheiro, definitivamente não sou eu. Porra! Tipo, é uma cena. Qual o seu índice de reinvestimento? Você consegue consumir 10% do que você faz? Pois é. Isso não é uma medida moral? Pois é. Pois, por exemplo, eu só consumo, tenho uma tese, uma ideia que é só posso consumir 5% do que ganho. Eu acho que é bem imoral, não é? Rapaz, no seu padrão de ganho mas dependendo do padrão é foda, né? Quando entrei na polícia... dá por 5%, dá pra muita coisa, não é? Quando eu entrei na polícia, por acaso tem razão. Eu passei 10 anos consumindo menos do que eu acumulava. Eu acumulei mais do que eu consumi durante 10 anos. Aí depois, quando eu cheguei num ponto que o que eu ganhava de salário era irrelevante em relação à capitalização, eu digo, porra, agora eu vou torrar isso aqui até as horas, não é isso? Exato. É hora de ter filho e ter mulher, não é isso? Eu acho que também temos que usufruir um bocado da vida, não é? Ou seja, se não foi dada essa oportunidade, não sei. Às vezes, mas por exemplo, mesmo na forma como... por exemplo, é muito interessante aquela parábola que existe, onde diz que é mais fácil
um rico, é mais difícil um rico entrar nos reinos dos céus do que passar pela agulha de uma... Isso é uma tripla metáfora. Você sabe o que é uma tripla metáfora? Primeiro que a cidade que Jesus estava tem uma entrada que chama palheiro. Eu sei. Isso que o algodão da época se chamava, como é que chama? Camelo. Mas é uma tese, ou seja, parece não ser, eu já tinha estudado isso, parece não ser assim muito objetiva, não é? Jó era rico? Jó era rico. Foi pro céu? Parece que sim. É. Davi e Salomão estavam com o coração em Deus, eram ricos? Sim. Eu não estou a dizer que a parábola diz que os ricos não vão para o céu. Mas ele está falando fisicamente de um lugar, que é o lugar que ele está... Ainda existe essa entrada, que chama buraco de camelo, que é um lugar que realmente que o camelo tem que se abaixar para entrar. Parece-me que só apareceu no século XV. E na época, a palavra que eles usavam pro algodão daquela região também era camelo. Exato, e também era usada por uma espécie de uma corda, que também era usada. Ou seja, há muitas teses. O que eu acho... Eu, na última reflexão que tive sobre essa parábola, eu lembro-me de refletir sobre a parábola foi dita, não é? Depois de ter falado com um jovem, lembra-se? Um jovem que já fazia tudo bem, não é? Porque a tese dos judeus era que um rico conseguia ajudar os pobres, um rico conseguia... Você não ajuda? Quantos empregos você gera? Quantos produtos mais baratos vocês levam as pessoas a ter? Lógico. Sim. Eu acho que esse é o melhor serviço que nós podemos fazer, é trabalhar. Por isso é que eu falei na questão da empresa. Se empresa agora, a empresa valeria menos. Se você desse a alguém agora e não torrasse mais lá, a empresa valeria menos. Aliás, os bancos emprestam dinheiro à Prozis e há uma condição, que a empresa tem que me pertencer a mim. Já reparou que engraçado que é? Não, o dia que você vender, você vai fazer igual o cara do Twitter e ficar preso nessa merda aí uns 5 anos, não é isso? Sim, mas o que eu estava a dizer é, desta parábola muito interessante, que é, havia um jovem rico, não é? Que diz, mestre, eu já faço estas coisas todas boas, o que é que me falta fazer para eu... dê tudo e me siga. Dê tudo e me siga. E o jovem ficou triste e não seguiu, e foi triste, abandonado e foi chorar. Porquê? Porque ele estava amarrado às coisas de materiais, não é? E custou-lhe largar esse ídolo que ele tinha. E os discípulos de Jesus disseram assim: mestre, se esta pessoa não consegue se salvar, porque Jesus disse assim, é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que passar por um buraco um camelo passar por um buraco de uma agulha. E os discípulos disseram assim, mestre, é mais se um rico não se pode salvar, quem se salvará? Porquê? Porque existe a ideia de que o rico é que pode ajudar os pobres, o rico é que pode ir descansar, ir meditar e fazer aquelas coisas todas e cumprir as regras todas, não é? Ou seja, a mentalidade naquela parábola, o que eu sinto que parece muito importante é o facto de Jesus explicar que não é a riqueza que faz com que uma pessoa vá para o céu, ou seja, não é com o seu tesouro está onde tiver seu coração, ou com as suas atitudes, ou com as suas coisas que você vai ganhar o céu. Por isso é que eles dizem, então o que é que se vai salvar? E o que é que Jesus diz? Que o que é impossível aos homens é possível a Deus. Perfeito. Não? E essa é a ideia, se calhar ficamos assim. O que é que acha? Campeão, é isso aí. Seu tesouro está onde estiver seu coração. É isso. Perfeito. Mesmo. Foi um prazer, Renato. Minha honra. Espetáculo. Obrigado. Portugal vai adorar.